Nenhuma câmera registrou o momento exato. Nenhum microfone estava posicionado no ângulo certo. Nenhum jornalista pôde medir com precisão o que aconteceu dentro daquele motorhome, nos minutos que antecederam a saída de Ayrton Senna para a grade de largada do Grande Prêmio de San Marino, em Imola, no primeiro dia de maio de 1994. O que se sabe é o que ficou na memória das poucas pessoas que estavam ali. O que se sabe é que Senna falou coisas naquela manhã que ninguém esqueceu. O que se sabe é que quando as palavras foram repetidas depois, no tipo de depois que ninguém quer que chegue, elas soaram de um jeito diferente do que soaram no momento em que foram ditas. E esse é o problema com certas frases. Elas só revelam o seu peso real quando já não há mais tempo de responder a elas. Para entender o que Senna disse naquela manhã, é preciso entender o que havia acontecido nas 24 horas anteriores. Não como contexto histórico, não como dado biográfico, mas como pressão. Como o tipo de peso que se acumula sobre um ser humano quando ele assiste a outro ser humano morrer num lugar onde ele mesmo vai colocar o corpo um dia depois. Roland Ratzenberger era austríaco. Tinha 34 anos. Pilotava pela Syntec numa qualificação de sábado quando perdeu o controle na curva Villeneuve, a mais de 300 km por hora. O carro bateu no muro. Ratzenberger morreu. Era o primeiro piloto a morrer num fim de semana de Fórmula 1, desde Hélio de Angelis, em 1986. 8 anos de uma narrativa confortável que dizia que a categoria havia se tornado segura o suficiente. 8 anos de uma ilusão que se desfez num sábado à tarde na Emília-Romagna, com câmeras transmitindo ao vivo para o mundo inteiro. Senna foi um dos primeiros a querer ver Ratzenberger. Havia ido ao posto médico, havia tentado entrar. Havia sido impedido pelos médicos. Voltou ao motorhome da Williams, sem dizer nada por um longo tempo. Sid Watkins, o médico da Fórmula 1 e um dos amigos mais próximos que Senna tinha dentro das corridas, foi até ele mais tarde naquele sábado. Encontrou um homem que ele não havia visto antes. Não era o Senna determinado dos treinos livres, não era o Senna tático das entrevistas, não era o Senna que usava essa intensidade como arma. Era um homem sentado, em silêncio, com os olhos voltados para um ponto fixo que não estava no motorhome. Watkins propôs algo que jamais havia proposto a Senna em anos de convivência. Propôs que eles abandonassem o fim de semana, que fossem pescar juntos, que tirassem Ayrton dali antes que o domingo chegasse. Senna ouviu. Ficou em silêncio por um momento que Watkins depois descreveria como o mais longo que já havia passado ao lado de outro ser humano, sem que nenhum dos dois dissesse uma palavra. E então respondeu que não podia, que havia algo que ele precisava fazer, que havia algo nele que não conseguia simplesmente parar. Watkins saiu sem entender completamente o que aquilo significava. Mais tarde, ele entenderia de um jeito que não queria. A noite de sábado para domingo foi longa. Senna fez ligações, falou com sua irmã Viviane, falou com Adriane Galisteu, sua namorada, que estava no Brasil. Pessoas que receberam essas ligações disseram depois que havia algo diferente no tom. Não melancólico, não assustado, mas com uma espécie de clareza que às vezes confundimos com paz e que às vezes é outra coisa, como alguém que organizou um pensamento por completo e quer dar uma forma definitiva a ele antes de seguir em frente. Com Adriane, disse que a amava. Não é uma informação extraordinária entre duas pessoas num relacionamento. Mas o modo como foi dito, a pausa antes, o jeito que a frase chegou sem contexto imediato, ficou na memória dela de uma maneira que outras declarações não ficaram. Quando ela foi questionada sobre isso depois, disse que na hora não soou como despedida. Soou como algo que ele precisava que ela soubesse com certeza absoluta. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Ela levou tempo para entender onde estava a diferença. Com a irmã Viviane, Senna falou sobre a corrida, sobre a morte de Ratzenberger, sobre o que sentia em relação à segurança das pistas, que havia se tornado uma obsessão crescente naquela temporada. Havia um comitê de segurança que Senna presidia. Havia pressões que ele estava fazendo para mudanças nas barreiras, nos guardrails, na estrutura das chegadas médicas. Falou sobre isso com Viviane como alguém que está fazendo um relatório final de uma pesquisa que ainda não terminou. Como se houvesse urgência em transmitir aquelas preocupações a alguém que pudesse carregá-las adiante se necessário. Se necessário. Esse tipo de condição aparece nas conversas de algumas pessoas certas, horas antes de alguma coisa acontecer. Na maioria dos casos, não significa nada além de preocupação razoável. Em casos raros, parece ser o inconsciente organizando o que o consciente ainda se recusa a nomear. Domingo chegou com sol.
A Emília-Romagna, em maio, tem um tipo de beleza que faz a paisagem parecer desonesta para aqueles que conhecem o que vai acontecer. O paddock funcionava com aquela mecânica frenética de dia de corrida, mecânicos com ferramentas, engenheiros com telemetria, jornalistas com gravadores, a máquina enorme e barulhenta do circo da Fórmula 1, girando em sua velocidade habitual como se o sábado anterior não houvesse mudado nada. Mas havia mudado. Quem prestava atenção no rosto das pessoas via. Havia uma quietude diferente nos corredores entre os motorhomes. Havia conversas que paravam quando alguém se aproximava. Havia o peso coletivo não dito de pessoas que escolheram uma profissão perigosa e que naquele domingo específico estavam sentindo o peso dessa escolha de uma forma que normalmente conseguem guardar em compartimentos mentais bem fechados. Senna chegou mais cedo do que precisava. Atividade normal para ele, que usava os momentos antes da corrida com uma intensidade de preparação que impressionava mesmo as pessoas que o conheciam há anos. Mas havia algo além da preparação naquela manhã. Havia uma espécie de necessidade de falar. E Senna não era um homem que falava por necessidade em dias de corrida. Era um homem que interiorizava, que concentrava, que construía dentro de si uma câmara de silêncio antes de sentar no cockpit. Naquele domingo em Imola, ele falou. Falou com um padre. Padre Agostinho Longo, capelão da equipe Ferrari, que havia se tornado figura conhecida nos paddocks europeus ao longo dos anos. Senna era católico de uma forma que não era performances nem decoração. Era algo que ele levava para dentro das conferências de imprensa quando lhe perguntavam sobre velocidade e morte. Era algo que aparecia nas entrevistas quando ele descrevia os momentos de pole position como experiências que excediam o controle humano. A conversa com o padre naquela manhã durou mais do que o habitual. O que foi dito ficou entre os dois, pela natureza do que é dito entre um ser humano e o representante de algo maior em que ele acredita. Mas o padre disse depois, nas semanas que se seguiram, que havia saído daquela conversa com uma sensação que não conseguia nomear completamente. Não chegou a ser premonição, porque premonição implica em saber. Era mais como a presença de algo que ele reconheceu depois de ver telado pela televisão no início da tarde. Harvey Postlethwaite, engenheiro de longa data da Fórmula 1, cruzou com Senna nos corredores do paddock naquela manhã. Falaram brevemente sobre a corrida, sobre o setup do carro, sobre o que o Williams havia mostrado nos treinos. Era uma conversa técnica, do tipo que enche as manhãs de domingo num fim de semana de grande prêmio. Mas Postlethwaite disse depois que Senna parou a conversa em determinado momento e olhou para ele de uma maneira que não cabia na conversa técnica que estavam tendo. E disse que estava preocupado com a segurança. Não de forma genérica. Disse que havia coisas no circuito que deveriam ser diferentes, que havia barreiras em posições que não faziam sentido, que havia riscos que a organização havia normalizado porque levavam tempo demais normalizando. Postlethwaite ouviu, concordou em partes, foi embora para cuidar de seus afazeres. Era domingo de corrida. Havia sempre 1000 coisas para fazer. Aquela conversa ficou na memória como mais uma das obsessões de segurança de Senna, que eram conhecidas e respeitadas, mas que naquele momento não cabiam no calendário frenético do fim de semana. Mais tarde, Postlethwaite repetiria aquelas palavras para outras pessoas com um tipo de pausa antes de começar que as pessoas que conhecem esse tipo de pausa reconhecem imediatamente. O que ninguém calculava naquela manhã, o que ninguém poderia calcular sem o benefício cruel do que viria, era que aquelas conversas espalhadas pelo paddock formavam juntas algo coerente. Não eram conversas aleatórias de um homem nervoso antes de uma corrida difícil. Eram, na perspectiva que o depois concede e que o antes esconde, um conjunto de pessoas sendo depositárias de algo. Como se Senna, conscientemente ou não, estivesse distribuindo entre as pessoas ao seu redor as coisas que carregava, garantindo que cada uma ficasse com alguém, que nenhuma se perdesse por completo. Havia um envelope dentro do carro de Senna. Isso foi descoberto depois, quando as equipes de resgate retiraram o que havia ficado no cockpit. Dentro do envelope estava uma bandeira austríaca. Era para Roland Ratzenberger. Era um gesto de Senna que nenhuma câmera havia registrado nos bastidores, porque nenhuma câmera estava no lugar certo. Ele havia planejado cruzar a linha de chegada com aquela bandeira. Era uma homenagem particular, do tipo que Senna fazia porque sentia que devia fazer, não porque queria que fosse visto fazendo. O tipo de gesto que fala mais sobre um caráter do que 10 entrevistas bem preparadas. Ele nunca cruzou aquela linha de chegada. Mas antes de sentar no Williams, antes do uniforme completamente fechado,
antes do capacete e das luvas, e do ritual de preparação que toda pessoa que pilota um carro de competição desenvolve como segunda natureza ao longo dos anos, houve um último momento visível fora do cockpit. Um momento que algumas pessoas que estavam presentes descreveram e que todas descreveram de forma ligeiramente diferente, como acontece quando algo que parece comum no instante acontece, e só ganha contorno nítido mais tarde, quando a memória já sabe o que está procurando. Senna olhou para a pista de Imola por um momento antes de entrar no carro. Não era inspeção técnica, não era a leitura de condições meteorológicas, não era nada que um observador profissional precisasse nomear como algo além de rotina. Era o olhar de alguém que está olhando para alguma coisa e que está, ao mesmo tempo, olhando para algo que não está naquele lugar físico. O tipo de olhar que às vezes aparece no rosto de pessoas que tomaram uma decisão, que custou muito e que ainda estão carregando o custo dela, enquanto já estão do outro lado da decisão. Um mecânico da Williams que estava próximo disse depois que não havia nada de dramático no momento. Que Senna parecia tranquilo. Que a palavra correta era exatamente essa, tranquilo, mas com uma qualidade diferente da tranquilidade normal de dia de corrida. A tranquilidade normal de dia de corrida tem tensão embaixo. Aquela tranquilidade não tinha tensão embaixo. Tinha algo mais fundo do que tensão. Tinha a quietude de alguém que chegou a um ponto que está além do nervosismo, porque ficou claro que o nervosismo não servia mais para nada. Entrou no carro. A corrida começou. Do primeiro ao sexto giro, Senna liderava. O Williams FW16, que havia dado problemas durante toda a temporada até ali, estava se comportando. As voltas eram rápidas. A transmissão mostrava o carro azul e branco na frente, dominando, abrindo vantagem. Nos boxes havia otimismo cauteloso. Era a primeira vez que a temporada parecia caminhar em direção a algo que se assemelhava ao que todos esperavam do piloto mais rápido do mundo, numa das equipes mais dominantes da história da categoria. No sétimo giro, na curva Tamburello, o Williams de Senna saiu em linha reta. O que foi dito naquela manhã é que Ayrton Senna, no dia em que morreu, falou com mais pessoas do que o habitual. Distribuiu mais de si mesmo do que era seu costume em dias de corrida. Fez questão de que certas coisas fossem ditas, certas convicções fossem registradas, certas declarações de afeto chegassem às pessoas para quem eram destinadas. Se isso foi pressentimento, se foi intuição, se foi o acúmulo de emoção causado pela morte de Ratzenberger no dia anterior, se foi simplesmente a maneira com que algumas pessoas naturalmente se expandem para fora de si mesmas quando estão prestes a algo grande, seja uma vitória ou uma derrota ou qualquer coisa que as antecipa como definitiva, ninguém pode saber com certeza absoluta. O que se pode saber é o efeito. O efeito é que aquelas palavras ficaram. Ficaram com Adriane, ficaram com Viviane, ficaram com o padre, ficaram com os mecânicos e os engenheiros e os jornalistas que estavam nos ângulos certos naquela manhã. Ficaram como fragmentos de alguém que sabia ou não sabia, mas que, de qualquer forma, garantiu que houvesse algo para além do silêncio. O Brasil soube naquela tarde. A televisão aberta interrompeu a programação. A narração começou com aquela sobriedade que os narradores brasileiros usam quando a sobriedade é a única coisa adequada. As imagens do carro parado na barreira de Tamburello foram ao ar. E o país que havia acompanhado Senna desde as primeiras corridas na Fórmula 3, que havia parado diante das televisões para cada pole position, que havia celebrado cada campeonato como uma vitória coletiva, aquele país entrou em silêncio de um tipo que não tem equivalente fácil na história recente. Não era luto de personalidade pública. Era uma coisa mais íntima e mais estranha. Era o luto de alguém que havia sido usado por milhões de pessoas como prova de algo. Como prova de que era possível chegar num lugar onde ninguém chegou antes. Como prova de que a excelência absoluta era real e que existia no corpo de um ser humano que havia nascido no mesmo país, que havia crescido embaixo do mesmo sol, que havia falado o mesmo idioma e que havia provado, volta após volta, que o limite do que se pode fazer é sempre maior do que o limite que os outros definem para você. Quando esse ser humano morreu naquele domingo em Imola, o Brasil perdeu mais do que um piloto. Perdeu a prova viva de uma possibilidade. E isso é um tipo de perda que exige um tipo de luto que não tem nome oficial, mas que os brasileiros reconhecem quando se olham nos olhos um do outro, quando o assunto é 1º de maio de 1994. O que Senna disse antes de entrar no carro em Imola pertence agora a um lugar específico na memória coletiva. Pertence ao lugar onde ficam as coisas que não podem ser desfeitas, mas que também não podem ser completamente entendidas, porque entendê-las completamente exigiria saber o que estava na cabeça de um homem que não está mais aqui para confirmar nada.
O que resta é a interpretação. O que resta são as pessoas que ouviram e que carregam o peso de ter ouvido e de não saber exatamente o que estavam ouvindo na hora em que ouviram. O que resta também é a pergunta que aquelas conversas colocam diante de qualquer pessoa que as leve a sério. A pergunta não é sobre cena. A pergunta é sobre o que fazemos com a consciência de que o tempo que temos é finito e que, por isso, as coisas que precisam ser ditas enquanto ainda há possibilidade de dizê-las. Cena disse o que precisava ser dito naquela manhã. Talvez soubesse. Talvez não soubesse. Talvez haja pessoas que chegam a esse tipo de clareza não porque antecipam o fim, mas porque vivem com uma intensidade que obriga tudo a ser dito o tempo todo. Porque a alternativa de não dizer é simplesmente inaceitável para quem vive desse jeito. Essa pode ser a lição mais silenciosa que Ayrton Senna deixou. Não a velocidade, não os recordes, não os 3 títulos, nem as 65 vitórias, nem as 41 poles, mas a possibilidade de que existe uma maneira de viver em que as coisas importantes são ditas antes que o momento de dizê-las feche. Em que o amor é declarado com a contundência de quem sabe que a declaração importa mais do que a ocasião. Em que a preocupação com o bem do outro é expressa mesmo quando o dia está cheio demais para isso. Era 1º de maio de 1994. E aquele rapaz que havia chegado à Inglaterra anos antes com uma mochila e um sonho, que havia ficado parado na borda de Brand Hatch, lendo uma corrida que ainda não existia, que havia colocado autódromos inteiros em silêncio com o que fazia dentro de um carro, que havia transformado velocidade em linguagem e pilotagem em filosofia, aquele rapaz havia falado com todo mundo que importava antes de entrar num carro pela última vez. E se essa história faz você pensar nas coisas que você ainda não disse para as pessoas que precisam ouvi-las, então talvez Senna ainda esteja ensinando. Porque os maiores não ensinam só enquanto vivem. Ensinam principalmente depois, quando o que fizeram e o que disseram e o que escolheram continua fazendo perguntas para quem está disposto a ouvi-las. Este canal existe para contar essas histórias, as que acontecem antes da largada, as que ninguém vê quando está olhando para o placar. Inscreva-se agora, ative o sininho e nunca esqueça que os cronômetros medem voltas, mas algumas coisas que acontecem no paddock antes da corrida começar atravessam o tempo de uma maneira que nenhum cronômetro foi construído para registrar.